tem certo nem errado, todo mundo tem razão, e que o ponto de vista é que é o ponto da questão, mas que luz é essa? Olá, ouvinte Lumiar Web Rádio, bem-vindo a mais um Vai na Fé, nesse domingo que você acompanha com a gente na lumiar.vipfm.net. Todos os domingos recebemos correntes de fé aqui no nosso programa para discutir assuntos do cotidiano. Hoje temos programa cheio. Gostaria de dar as boas-vindas a Elis, que tem uma espiritualidade ampla, uma longa caminhada nesse caminho da fé. Temos o nosso contumaz participante, Micael, representando o budismo ecumênico. Temos também Helena Amaral, que também define sua fé como uma longa caminhada. Taminápolis, representando os cristãos evangélicos. E a Simone, que conseguiu fazer uma definição para a gente como cosmo-espiritualista. Sejam todos muito bem-vindos ao Vai na Fé. Vamos iniciar o nosso debate revelando o tema de hoje para os nossos ouvintes. O tema de hoje é racismo. Eu gostaria de passar a palavra para Taminápolis. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Cristo convida a todos, né, para serem salvos, para o amor. Jesus disse para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele não disse se o próximo era branco, se era preto, se era índio, né? Então, amar a todos. Muito obrigado, Taminápolis, pela primeira resposta da primeira rodada de hoje do Vai na Fé com o tema racismo. Hoje, com o programa cheio, vamos passar a palavra logo para Micael, representando o budismo ecumênico. Micael, como o budismo vê o racismo? Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Vai na Fé. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e eu confesso que estava com bastante saudade. Bom, então, bem na linha, né, do que a querida Tami transmitiu, e, enfim, né, eu tenho um total reconhecimento, assim, também e reverência, né, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, a vida humana, toda vida humana é vida humana preciosa, né, independente de qualquer origem étnica, de qualquer referência racial. E, enfim, né, o budismo tem uma origem na Ásia e talvez se fosse descrever etnicamente Sua Santidade Dalai Lama, eu arriscaria dizer que ele é amarelo. Enfim, eu tenho origem judaica, né? Poderia ser considerado caucasiano, mas apesar de ser muito branco, de ter olho verde, inclusive, meu avô era negro, meu avô materno, minha mãe também é negra. Tenho uma irmã negra e tenho outra irmã loira, de olhos verdes, que nasceu no Brasil, mas parece europeia. O Brasil é esse caldeirão de diversidade étnica, cultural, essa mistura que faz a gente ser o povo maravilhoso que é. E ainda mais quando se pensa em espiritualidade, né? Eu acho que não existe nenhum espaço para racismo, para nenhum tipo de discriminação ou compreensão de superioridade, né? Entre diferentes etnias. No final das contas, somos todos um e somos todos feitos à imagem e semelhança do Criador, somos todas expressões do Divino. Gratidão e desejo a todos um excelente programa. Maravilha, muito obrigado, Micael, pela sua consideração ao nosso tema desse domingo, o racismo. Já vamos passar a bola para a nossa convidada, já pela segunda vez, e muito bem-vinda a sempre participar conosco, a Elis. Elis, como você vê dentro da sua fé o racismo?
Boa noite. Como eu já tinha dito antes a vocês, né, eu passei, né, por muitos estágios e muitas religiões. Eu acho que eu não cheguei a destrinchar sobre isso, né? Eu fui feita dentro de uma igreja batista. Meus pais eram batistas, foram expulsos porque me fizeram, mesmo se casando depois. Meu pai continuou, mas a minha mãe não continuou. Então eles sofreram essa discriminação, não foi racial, né, porque meu pai é negro e tal. Ele continuou, mas depois eu fui para o budismo, frequentei centro espírita e umbanda, enfim, sou universalista e agora acho que cada vez mais tenho me aproximado de conhecer sobre os orixás, né? De me aproximar mais da cultura afrodescendente, porque me parece que existe uma apropriação das pessoas brancas, né, em relação à cultura africana. Eu acredito que o negro ainda sofre muito preconceito, seja lá onde for que ele esteja, né, qual religião ele esteja, mas o negro candomblessista, né, umbandista, ele vai ser chamado de macumbeiro. E a gente não vê, eu não sei, posso estar errada, equivocada, mas a gente não vê isso em relação a uma pessoa branca. Eu estava, que entra, né, para o candomblé, umbanda, isso não está tão relacionado à pessoa social que ela é, né? Já uma pessoa negra, ela vai ser taxada totalmente como macumbeiro, né? Se a sociedade a reconhecer como uma pessoa que segue uma religião africana. E acho que isso tem mais a ver com o social, né? Com a nossa sociedade, e não com as religiões. No entanto, na igreja evangélica, eu cheguei a ser batizada na igreja batista aos 27 anos, estou com 39, a gente percebe que existe sempre um julgamento sobre o africano e o sofrimento do povo negro, né? Tirando qualquer culpa do colonizador branco, e sim culpando as religiões africanas. Estão sofrendo porque fizeram tais cultos, porque Deus disse lá no Antigo Testamento que não fizesse altar, que não acendesse vela, que não cultuasse outros deuses, mas não se vê esse julgamento em relação ao budismo, por exemplo. Então, eu acho que o racismo é social contra o negro, por questões de colonização mesmo. Muito bem, pessoal. Essa foi a participação da Elis na nossa primeira rodada de perguntas com o tema sobre racismo. Vamos passar agora a outra participante que tem por base filosófica e espiritual o universalismo, participando pela primeira vez conosco, a Helena Amaral. Helena, seja muito bem-vinda e diga-nos qual é a opinião da sua fé sobre o racismo. Olá, boa noite. Gratidão pelo espaço da partilha. Bom, da mesma forma, né, que foi falado, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E nós somos, assim, iguais perante nossa essência, né? Fomos criados para seguirmos a palavra de Deus, né? E esse caminho, essa trajetória de volta para casa. Então, assim, eu acredito que qualquer julgamento, qualquer pensamento de separatividade, né? Principalmente em relação à cor de pele, que é uma coisa que a pessoa não escolhe, eu acredito que seja uma ilusão, né? E é uma ilusão para que a gente, na verdade, relembre a nossa trajetória espiritual e a nossa essência divina mesmo, né? Por exemplo, eu também queria falar sobre a questão do bandismo, né? Que eu sou branco, né? E eu já fui taxada de macumbeira
mesmo sendo branco, assim, né? Então eu acho que, por exemplo, em relação a Umbanda e a outras religiões de origem africana, eu acho brasileira, né, que tem umas que foram feitas aqui com essa mistura, né, do que veio da África, eu acredito que seja um preconceito mesmo da origem africana, né, da origem do negro, da origem negra, né, o que é triste, né, porque é maravilhosa essa vertente, né, extremamente rica e poderosa no sentido de cura, de caridade, principalmente, né? É um espaço que recebe a todos os irmãos. Então, eu acho que, assim, a espiritualidade é isso, é receber a todos, não importa quem, não importa nem, assim, o racismo, lógico que a gente está falando sobre racismo, mas não importa qualquer coisa, não importa a sua origem, não importa a sua cor, não importa nem o seu credo, porque se você quiser mudar do seu credo, isso também tem que ser aceito e acolhido, né? Acho que é isso que eu tenho a compartilhar, e gratidão. Muito obrigado, Helena Amaral, pela sua primeira participação conosco aqui no Vai na Fé. Fica o convite para que volte a participar mais vezes. Vamos passar a palavra agora para encerrar a nossa primeira rodada, a também estreante Simone, que traz para nós a visão cosmo-espiritualista. Simone, como a sua vertente religiosa encara o racismo? Olá, boa noite a todos. Bom, eu acho que, independente de qualquer coisa, a minha vertente espiritual acredita num processo de evolução do ser humano. E dentro do processo de evolução, a gente tem níveis completamente diversos e processos pelo qual passamos para chegar nesse lugar do que seria a nossa missão, né? Então, acho que o ser humano ainda está engatinhando dentro dessa evolução. A gente já vê um monte de coisa evoluindo e, ao mesmo tempo, retrocedendo. Acho que o racismo é uma coisa que ataca pessoas que não têm nenhum desenvolvimento espiritual, muito sinceramente. Acho que todo mundo aqui debateu essa história que tem acontecido muito seriamente do racismo evangélico com relação, que eu não sei se é um racismo, mas em todo caso é um preconceito e uma exclusão das religiões de matriz africanas e que estão muito ligadas aos negros, e sinceramente, mais uma visão involutiva de qualquer coisa, né? Eu acho que é um debate bastante profundo e vamos conversando aí, que eu acho que ainda tem muita história para debater em cima desse tema. Maravilha, muito obrigado, Simone, pela sua estreia conosco aqui no Vai na Fé. E vamos agora para a nossa segunda rodada, onde trazemos uma notícia, uma curiosidade, uma frase, uma novidade ou alguma coisa relacionada ao tema desse domingo. Para a notícia desse domingo, nós fizemos uma pesquisa de um fato que ficou bastante conhecido da população mundial nos últimos meses, uma notícia bastante triste. Vamos ler aqui. Morte de George Floyd, por que o caso gerou uma onda tão grande de protestos nos Estados Unidos? Reação nas ruas à morte do homem negro sob joelho de policial branco desencadeou a maior onda de manifestações nos últimos 50 anos nos Estados Unidos, fonte G1. Gostaria de passar a palavra para Elis. Elis, como você percebeu a magnitude das manifestações que ocorreram por conta da morte do George Floyd nos Estados Unidos, numa ação policial com extrema violência de um policial branco? Eu fiquei feliz, na verdade, né, com tal comoção, né? Alguns amigos meus lá do Rio foram para a manifestação, foram para a rua. No entanto, eles
me relataram, né, que tinha como é que é, tanque, né, caminhão-tanque, não sei nem falar aquilo, de guerra, né, contra pessoas civis, né. No entanto, em época de quarentena, de coronavírus, né, de tantas mortes, e aí essas manifestações e essa comoção pela morte deste indivíduo trouxe à tona, mais uma vez, a manifestação do povo negro e de pessoas brancas, né, que também são contra o racismo, também entendem que o racismo é algo irracional, né? Isso foi muito importante. E acho que todos esses acontecimentos dos últimos tempos têm servido para que as pessoas acordem, despertem, se manifestem, se reconectem, né, às suas raízes, à sua real missão nesse planeta, porque eu acredito nisso, né? Senão não tinha por que vir para cá de novo. Eu acredito na reencarnação, então, né? Para que vir à Terra? Para viver, comer e dormir? Não sei, né? Acho que a gente tem um caminho aí. E acho que essa comoção popular foi muito importante. Aqui em casa trouxe debate. Eu conversei muito com meu filho sobre o assunto, porque apesar dele ser clarinho, ele se entende como uma criança negra, né? A gente foi para a Marcha das Mulheres Pretas e ele falou: mas você não é preta, mãe, preto é isso aqui. Me mostrou uma cor e eu tive que explicar tudo a ele, que é uma questão política, social. Então, eu achei que foi muito importante e teve a sua beleza também, né? Muito bem, pessoal. Essa foi a Elis trazendo as posições dela sobre a notícia de que a morte do George Floyd nos Estados Unidos causou a maior manifestação por questões raciais dos últimos 50 anos. Vamos passar a palavra agora a Tami Nápoles. Tami, como você encarou essa notícia? Então, as mortes têm acontecido desde que a vida, né? Então, o primeiro relato de morte na Bíblia foi de um irmão, né, matando o outro, um assassinato. Na verdade, um assassinato foi relatado na Bíblia, foi de um irmão matando o outro por inveja, né, por alguma ganância. Então, assim, eu acredito que as mortes, as tragédias, elas acontecem por conta de um afastamento da verdade, um afastamento de Deus, né? Uma má conduta de um policial, um estar no lugar errado, na hora errada. Tudo isso eu acredito que é estar longe de Deus, longe dos propósitos, né? Porque, por exemplo, aquele policial branco que matou um jovem negro, um homem negro, ele também tá morto, né? Porque o que é essa consciência? O que é esse homem, né? O que é, né? Como que ele tá fazendo? O que ele tava fazendo lá? O que ele tava... qual é o objetivo? Ele tava servindo a quem, né? Servindo a quem? Se a gente viver com o propósito de servir a Deus, a gente vai ficar longe de... Eu acredito que a gente vai ficar longe de arma, de violência, longe de agressividade, de contenda, de divisão. A gente vai procurar abraçar, amar, respeitar. Claro que não é fácil, porque dentro da própria casa, quem nunca sentiu raiva, ou até mesmo um ódio mesmo de alguém da sua própria família, por alguma atitude, por alguma ação. Às vezes a gente é um pouco hipócrita, sabe? Porque a gente julga uma atitude de uma das pessoas, mas às vezes a gente tem ódio de alguém que é da nossa casa, da nossa família. Às vezes a gente deseja o mal. A gente fala, ai, que chato, que horrível essa pessoa, queria que ela morresse, desaparecesse. Então, assim, a gente está desejando o mal. Jesus disse assim,
que o simples pensamento de ódio, você já matou, né? O simples pensamento de cobiçar, você já traiu, adulterou. Então, tá na mente, né? A mente é a fábrica das atitudes. Muito bem, pessoal. Essa foi a posição de Taminápolis acerca da notícia da morte do George Floyd nos Estados Unidos, homem negro morto em ação truculenta de policiais brancos. Vamos passar a questão agora para Micael. Micael, como você recebeu a notícia das grandes manifestações que ocorreram nos Estados Unidos após esse ocorrido? Boa noite mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, a forma como eu me senti a partir da notícia em si, né, que motivou as manifestações, foi um imenso pesar, assim, né? Enfim, eu me alegro muito constantemente com a humanidade, né, com as conquistas humanas, assim, com os sinais de evolução, de, né, estarmos caminhando em caminhos de maior tolerância, enfim, né, mas eventualmente, enfim, eu não sei, eu acho que esse tipo de fenômeno, em última instância, se explicaria um pouco, né, pelo que a antroposofia, né, pelo que o Rudolf Steiner chamaria de forças adversas. Né, muitos fenômenos que infelizmente acontecem no nosso mundo, a gente vê mesmo, né, ações de trevas, né, ações que não vêm da luz. E aí, né, a partir disso, a partir de um trágico acontecimento como esse, né, que também infelizmente não é um caso isolado, ao longo da história humana, né, ao mesmo tempo que a gente tem muita beleza, a gente realmente tem muita atrocidade, né, muita barbaridade, e contra populações de origens e etnias africanas das mais diversas, e populações aborígenes também, né, de forma muito expressiva. E sim, né, considerando que a gente está no século XXI, né, que tantas conquistas a gente teve relacionadas à liberdade de expressão, enfim, a autodeterminação dos povos, tanta coisa, né, liberdade de expressão religiosa também, é totalmente necessário, né, que as pessoas, né, que o povo se manifeste contra esse tipo de barbaridade, né, esse tipo de fenômeno é inaceitável mesmo, mas como acontecer no pleno século XXI, ano de 2020, e ainda assim, infelizmente, acontece, né? E se manifestar em casos assim é realmente essencial, e fico feliz que teve a proporção que teve. Se manifestar é uma forma mesmo, né, de dialogar e de transmitir um recado massivo quando o recado é uma resposta a atos bárbaros como foi esse, né? E que, para além de tudo, é muito simbólico também. Então é isso. Na mesma medida que eu sou pacifista, eu entendo como essencial esse se manifestar, né, frente a atos e atitudes desumanos. Gratidão, e passo a palavra. Muito obrigado, Micael, pela sua consideração à nossa notícia. Vamos passar agora a palavra para Simone. Simone, como você recebeu a notícia do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e as manifestações que repercutiram a partir disso? Eu recebi com felicidade, triste por ele passar por isso, mas da noção de que isso foi preciso para que as pessoas finalmente também manifestassem o seu
descontentamento com isso. Mas eu queria falar de uma coisa que eu acho que é mais interessante a gente pensar. Sobre o ânima, sobre o Lúcifer, sobre a sombra, sobre tudo que tem acontecido dentro desse retrocesso geral, que vai passando pelo racismo, pelo machismo, pela violência, por todas essas coisas bárbaras que a gente tem visto brotar aí. Eu acho que existe uma coisa que é inevitável, que é a percepção de que por um momento a sombra está tomando o poder da luz. Existe uma sensação muito clara, eu e acho que milhões de pessoas que lutamos pelos direitos, pelo respeito, pela espiritualidade a vida toda, houve um baque muito grande na gente de repente perceber que toda a maldade e a perversidade tivesse seguidores, adeptos, e a violência, a ordem, a matança e um monte de coisa ruim. E num dado momento eu percebi uma coisa muito importante quando eu conversei com uma pessoa muito iluminada, e ela me disse uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Neste momento a gente está vendo mesmo a sombra engolir. Então pega as tuas duas mãos para você ver a imagem da figura. Então a gente está vendo uma sombra que de repente devora e engole a outra mão, que é o bem. Essa sombra que engole o que é o bem, ela enquanto ela engoliu e aparentemente engoliu, o bem está dentro dela. O bem vai ser digerido, vai aflorar, vai brotar, vai passar pela carne dela. Então o que vai acontecer é que inevitavelmente o bem vai se sobressair, vai punjar como tudo que sempre aconteceu. Se a gente parar para pensar, tiveram inúmeros movimentos na história do ser humano, na história da humanidade, do qual o mal, em dados momentos, se sobressaiu. E sabe o que é mais legal a gente pensar? É que ele nunca ganhou, ele nunca ficou. E cada vez mais, dentro da escala dos vários movimentos racistas, preconceituosos, de toda maldade, perversidade, do qual passamos nessa evolução, cada vez o bem ele tem mais presença perante o mal. Então, os genocídios, eles acontecem ainda, mas cada vez a gente fala mais, cada vez a rede funciona maior, cada vez também a gente planta muitas outras sementes. Então, assim, isso eu acho que é para qualquer uma dessas coisas que estão acontecendo nesse momento. E é muito, para mim, bonito ver finalmente as pessoas irem para a rua, os brancos, juntos, marchando e dizendo: chega, a gente não quer isso com os negros. Então, para mim, é só isso aí, é uma evolução aí que eu estou agradecida que esteja acontecendo. Maravilha, Simone, muito obrigado pela sua participação. Para encerrar agora, vamos passar a palavra para a nossa também estreante e também convidada a voltar sempre que quiser, Helena Amaral. Como foi para você receber a notícia das manifestações e da morte do George Floyd, que causou tais manifestações nos Estados Unidos? Bom, primeiramente, né, eu senti assim, né, essa dor de ainda ver irmãos, né, passando por isso, por uma coisa tão injusta, né, que é a cor de pele. Então, depois que eu vi essa movimentação toda, né, principalmente nos Estados Unidos, que é um país reconhecidamente racista, né, isso trouxe um lampejo de esperança, assim, né, porque, claro, o racismo ele existe no mundo inteiro, mas eu acho que devido à importância dos Estados Unidos como país, né, com a representatividade mundial que ele tem, a população dos Estados Unidos dá essa resposta, isso mostra que a gente está acordando, né? Isso mostra que a gente está vendo que essas coisas não cabem mais, né? Que a gente está despertando para uma nova consciência de que realmente somos todos irmãos, que não tem justificativa esse tipo de atitude para uma coisa tão banal que é a cor de pele. Banal que eu digo, né? Que é irrelevante, né?
É a questão da cor de pele. E, assim, é isso, né? É uma questão que dá para acreditar que estamos mudando. E quanto à questão das perversidades que a gente tem visto, né? Até mesmo em relação ao racismo, né? Que a gente tem a impressão que as coisas estão piorando. Eu acho que, na verdade, é uma depuração. A gente está começando a finalmente enfrentar nossas sombras. A gente está deixando de lado a hipocrisia de tantos séculos, né? Finalmente a gente está vendo que existe isso dentro da gente e a gente está deixando transparecer. A gente, eu digo porque eu não me separo dessas pessoas, entendeu? Eu reconheço que o racismo também está em mim, né? A gente nasceu num país racista também. Aqui é um país racista, né? O Brasil é um país racista, né? Foi o país que foi o último país a abrir mão da escravidão. Então a gente vê os reflexos disso cotidianamente, e quem diz que não vê está mentindo, né? Ou então não quer ver, né? Ou então não quer ver, está escolhendo não ver. Então, assim, é isso. Eu sinto essa mudança consciencial e ela necessariamente ela vai passar pelas sombras e pelas questões que estão dentro da gente, e isso vai transparecer em momentos assim sérios como esse do George Floyd, né? Mas isso não me deixa abalar, né, por essa questão, porque eu acredito que é parte da mudança que está ocorrendo aí mundialmente. Muito obrigado, Helena, pela sua contribuição à nossa segunda rodada de perguntas no programa Vai na Fé de hoje. Acompanhe outros episódios do nosso programa em lumiar.vipfm.net/Vai na Fé. Acompanhe nossos vídeos em Lumiar Web Rádio no YouTube. Acesse o nosso Instagram, @LumiarWebR, e o nosso Facebook, Lumiar WebR. A Lumiar Web Rádio agora também é revista digital. A cada 15 dias, um conjunto completo das matérias dos melhores programas da LWR. Assine a Rádio Revista em benfeitoria.com/Rádio Lumiar. Você está com a gente nesse domingo no Vai na Fé, e agora, como sempre, nós vamos para a Pergunta Pimenta. E a Pergunta Pimenta desse domingo é: como é possível explicar a existência do racismo do Brasil, uma vez que somos todos filhos de imigração? Gostaria de passar a palavra para Helena Amaral. Uau, já começa comigo, né? Vou falando enquanto eu vou pensando. Mas eu acho que isso me remete à questão de que quem está no poder é branco. E quem já está no poder faz a mentalidade das massas, né? De quem está abaixo. Então, a gente vê isso se perpetuar. Assim, hoje em dia já está melhorando, né? Mas a gente via muito isso se perpetuar pela mídia, né? E porque tem poder, e isso que é o que é visto, né? E é o que é copiado, e é o que é seguido. Então, eu acho que em grande parte, em relação a isso, né, da questão dos privilégios mesmo, que geralmente são os brancos que têm, né? E eu acho também que acaba que nessa miscigenação que a gente tem, a gente vê se perpetuar até mesmo por quem tem cor, né? Quem tem uma pele dita como negra, né? Ou de origem negra, né? Família negra, descendente negro. Então, assim, eu acho que é uma questão muito arraigada, né? Na mentalidade brasileira, por conta dessa educação e
desse segmento, né, que detém o poder e que sempre foi, né, e continua sendo racista. Muito bem, pessoal, essa foi Helena Amaral fazendo as suas considerações à nossa pergunta pimenta desse domingo. Vamos passar agora a palavra para Simone, para que ela possa dizer para a gente como é que ela explica o racismo ainda existir no Brasil, uma vez que todas as Américas são frutos de imigração. Com a palavra, Simone. Resumindo, assim, acredito que é uma história de evolução humana. Ele acontece, infelizmente, em todos os lugares. É sempre uma ideia de supremacia. Acho que, infelizmente, a gente vai encontrar isso em algumas passagens do Antigo Testamento. Acho que quando a gente fala de povo eleito e toda essa coisa, existe uma mentalidade judaico-cristã que é seletiva, se a gente for discutir lá na raiz de todas as coisas, e acho que existe esse processo da evolução, que com as pessoas a gente ainda tem um caminho longo aí na humanidade para evoluir, para conseguir romper com isso. Mas concordo com a Elise, com todo mundo, a gente já está indo, já está avançando, cada dia a gente avança mais. Muito bem, pessoal, essa foi a opinião da Simone sobre a nossa pergunta pimenta, tanto ela quanto a Helena Amaral fazendo a sua estreia na pergunta pimenta. A gente agradece a participação e passa a palavra agora para Tami Nápoles. Tami, como você explica a existência do racismo num continente fruto da imigração? A história conta que os imigrantes brancos vieram com algum interesse para tirar alguma coisa, né, do Brasil, e que trouxeram mão de obra escrava, né, afrodescendente, africana, né? Então, eu acho que o ser humano carrega dentro de si o desejo de estar no poder, de ter autoridade, né, sobre alguém. Então, eu acho que o fato de os africanos virem para cá, pro Brasil, escravos, e os brancos terem vindo de forma, como posso dizer, com posição de autoridade, alguma coisa assim. Então, acho que deve ter ficado como posso dizer, qual a palavra, né? Ter ficado essa imagem, né? Essa memória, uma memória assim, passando de geração em geração. Uma mentira, né? Porque eles foram escravizados à força, né? Então, foi o que assim, o que restou, né? O que eles não tinham muita opção, então eles eram escravos. Mas eu também acredito em outras, acredito no poder de Deus e na permissão de Deus. Acho que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se aconteceu isso, se tem acontecido esse racismo, ele tem uma origem, ele tem um porquê. E igual assim, toda a tragédia, né, todo o lado trevoso, né, da história, ele tem, para mim, na minha concepção, uma consequência do afastamento mesmo de Deus. Então, desde do começo da história do Brasil até hoje, é por conta desse afastamento. Muito obrigado, Tami Nápoles, trazendo a opinião sobre a nossa pergunta pimenta de hoje. Vamos passar a palavra agora para Micael falar acerca da sua visão búdica sobre o racismo ainda existir no Brasil, mesmo sendo todos nós frutos de imigração. Micael, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, assim, me vem a reflexão, né, de algo que eu
que eu, pessoalmente, né, posso estar enganado, mas eu compreenderia como uma decorrência da sabedoria da causalidade. Enfim, que, né, da forma como eu compreendo isso, tem um nome que pode parecer um tanto rebuscado, mas que é algo simples, né? Que tipo tudo o que acontece nesse mundo fenomênico tem um motivo, ou poderia se dizer que tem uma razão para acontecer, mas não é porque determinados fenômenos acontecem que eles deveriam acontecer. Tem muita coisa errada, muita injustiça que acontece e não tinha por que ser dessa forma, não deveria ser dessa forma. E o racismo é um desses, né? O racismo é um entendimento que poderia se traduzir como uma forma de não reconhecimento do semelhante, né? Independente das nossas aparências, das nossas origens, até a origem da vida humana, né? Cientificamente, arqueologicamente, do continente africano que vem, né? Que vem as etnias, né? Que são entendidas como negras, seres humanos de cor preta. Muitos dos meus ancestrais, inclusive bem próximos, em termos históricos, têm essa origem, né? E eu me orgulho muito dessas, como de todas as outras. Enfim, eu vou falar um pouco também da minha experiência familiar, pessoal, né? Enfim, toda essa minha ancestralidade branca, que define muito do meu fenótipo, vem, né, de uma raiz judaica polonesa que eu tenho. E, né, esses mesmos ancestrais judeus poloneses de cor branca, de olhos claros, parte deles, a família do meu avô paterno, foi prisioneira de campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E, né, foi um marco assim, né, de genocídio, de intolerância a nível mundial, né, e que perseguiu não apenas judeus, né, mas também negros, africanos, homossexuais, enfim, foi acho que uma das máximas culminâncias também de expressão de trevas aí no planeta Terra. Mas graças a Deus, né, conseguimos superar, enfim, através de resistência, de luta, de embate físico mesmo. Enfim, e o Brasil é esse caldeirão mesmo, como eu havia mencionado no início. É um país totalmente diverso, assim, em todos os níveis. E a gente tem, né, imigrantes e influências de todo tipo, tanto benéficas quanto maléficas, infelizmente. Influências que vão contribuir para uma cultura de tolerância e de paz, e de respeito e de diversidade, quanto expressões, né, de intolerância, a gente, infelizmente, tem expressões né, ou já teve de nazismo, de fascismo, de neonazismo, neofascismo no Brasil. E muito disso já foi combatido, né? Graças a Deus, o nazismo é crime e a gente vai seguindo, né? Com esses desafios em maior ou menor grau, mas enfim, eu acredito, né? E agradeço porque de alguma forma, enfim, a luz, né? Realmente as egrégoras do bem sempre prevalece. O Criador de tudo que é soberano, no final das contas, e a gente deve estar a serviço para caminhar da melhor forma possível. E agradeço mais uma vez pela palavra e passo novamente a palavra. Logo. Muito obrigado, Micael, pela sua consideração, a nossa pergunta pimenta desse domingo. Para encerrar essa rodada, vamos dar voz a Elis, respondendo a pergunta: como é possível que o racismo ainda se perpetue no Brasil, uma vez que todas as Américas são fruto
de imigração. Elisa, a palavra é sua. Para começar, né, eu sou a única mulher negra, ou pessoa negra aqui nesse programa. E fico feliz em ser a última, porque os últimos serão os primeiros. E eu queria dizer assim, né, eu sou uma pessoa miscigenada, né, mas o meu pai era negro, então eu sou negra, mesmo que minha avó tenha sido italiana. E eu não conheci, não tem foto, não tem nenhuma informação, nem sobrenome dela. No entanto, eu queria falar dessa questão de uma forma mais técnica mesmo, sabe? Existiram estudos científicos na Europa que foram trazidos para cá, chamado de eugenia, que defendia que o ser negro, a pessoa negra, era mais próxima do primata, né, do primitivo, inclusive com análises e medidas do cérebro, de partes do corpo, enfim, para provar essa teoria. Inclusive existiam zoológicos humanos, né, onde se podia observar pessoas de várias etnias, né, não só africanas, mas basicamente pessoas negras, né? Então, desumanizar o ser negro foi uma estratégia do colonizador para justificar a exploração, o assassinato, o estupro, enfim, todas as atrocidades que foram feitas e que ainda hoje são cometidas contra a pessoa negra, né? E eu queria continuar, né, dizendo sobre essas teorias, né, de que a pessoa negra é feia, não é inteligente, é emocional demais, então se afasta muito do racional, por isso é menos capaz, né, menos inteligente, e consequentemente pobres porque são preguiçosos, né, e ignorando totalmente, né, toda a contribuição que os africanos trouxeram para o Brasil, principalmente para o Brasil, em relação à arquitetura, matemática, né, a língua, e sabedorias variadas, né, conhecimentos variados. E toda essa teoria justifica que os negros não tenham seus direitos, né? E assim que foram libertos, né, foram liberados a morrerem, até porque a caça, né, foi tão grande aos quilombos, né, que poucos sobreviveram, poucos resistiram. Então, com a liberação dos escravos, eles não tiveram direito nem a comprar a terra. Não era permitido que se vendesse ou que se comprasse terra. Uma pessoa negra não podia adquirir terra, mesmo que ela tivesse dinheiro. Então, existiu também a política do branqueamento do povo brasileiro, né? Trazendo os europeus, houve um tratado, um documento. Aqui em Lumiar mesmo, ali na UTERP, teve uma exposição onde um documento foi exposto, né, que os suíços e alemães que foram convidados a virem para cá, ocupar essas terras, eles teriam direito à terra, a trazer a sua família, né, coisa que o africano, quando veio de lá, não teve direito, né, pelo contrário, eram separados e vendidos. Os suíços e alemães, eles tinham direito à terra, a sementes e a dinheiro, uma cota financeira durante 1 ano para se estabelecerem aqui. Então, eu fico pensando, e se o povo indígena e o povo negro tivesse tido esse tipo de incentivo? Aí sim, talvez a gente tivesse igualdade, mas isso não aconteceu. Eles foram expulsos, assassinados e tiveram todos os seus direitos negados, o que continua acontecendo até hoje, porque senão a maioria do povo que mora na favela não seria o povo negro, né? E sim seria
mais miscigenado do que a Rocinha, que tem uma grande maioria também de nordestinos. O povo também bem massacrado. Então, eu acredito que a gente está aqui também, cada um na sua posição de branco, ou de preto, ou de mestiço, né, para evoluir a partir das nossas experiências, das nossas vivências e de como a gente lida com as coisas que a gente sofre ou não sofre, né? Estando na pele que estamos. E como mulher negra, eu sofri várias violências no parto, não foi só uma, no meu único parto, do meu único filho. Então, o genocídio negro já começa no parto da mulher negra, onde ela é xingada, apanha, é violentada, tem o seu corpo totalmente desrespeitado e agredido. E depois, quando esse ser negro ele sobrevive, ele tem que sobreviver à sociedade, né? Que é racista, que é agressiva, que por ter medo da pessoa negra já toma ela como uma ameaça ou como alguém que pode usurpar algo, né? Mas é isso, eu acho que a gente está aqui para superar tudo isso e evoluir, apesar de ter sentido e ainda sentir nas relações sociais, nas relações institucionais, né, esse abandono, a violência e o fato de ignorarem, né, o quanto é difícil ser uma pessoa negra, principalmente uma mulher negra, porque se a gente for ver a pirâmide, né, quem está no poder é o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, quando uma mulher negra chega numa posição de estabilidade financeira, emocional, é preciso reconhecer isso, sabe? Como algo que pode estar ligado também ao espiritual. Eu resolvi não lutar mais contra nada, mas ser flexível e buscar a sabedoria e o conhecimento ancestral e me conectar com os seres de luz. É a única solução. Você está ouvindo a Lumiar Web Rádio, que deu a palavra final do nosso tema racismo hoje para Elis, direto aqui da LWR. Vamos passar agora a despedida dos nossos convidados, agradecendo a presença dos nossos companheiros Luan Micael, Tami Nápoles, Helena Amaral, Simone e Elis. Muito obrigado pela participação de vocês no Vai na Fé de hoje. Deixem uma palavra de fé para que os nossos ouvintes possam encarar a semana até o domingo que vem, no nosso reencontro aqui na Lumiar Web Rádio. Luan Micael, faça as honras. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, imensa satisfação de estar aqui com vocês, né, fazendo mais essa troca, buscando amadurecer, né, um assunto também de tanta importância, de tanto destaque, né, e que tem que ser contemplado com mais e mais humildade mesmo, capacidade de escuta, né, espírito de compartilhamento, de fraternidade e de unidade, eu considero em última instância. Bom, a palavra que eu deixo é que mais do que enfrentar a semana seguinte, que vivamos, né, a semana seguinte e todas as outras que estão por vir, assim, mesmo com o máximo de plenitude, né, com o máximo de conexão e de reconexão com o divino, né, que se expressa de várias formas, né, através de várias egrégoras mesmo, através de várias tradições, e que muitas delas, né, belíssimas e riquíssimas, são de origem, né, direto ou indiretamente africana, enfim, e asiática e europeia, do Oriente Médio, do próprio Brasil, enfim, do mundo inteiro. E, né, a humanidade mesmo é esse caldeirão que vai se expressar de diversas formas, né, e que no final, em essência,
eu entendo que tudo se traduz, né, tudo dialoga, mesmo através desse sentimento universal e essencial, e que é de fato um solvente universal chamado amor. Vamos estar sempre, né, conectado com o amor, com a energia do amor, com acreditar cada vez mais na potência, né, do coração, do nosso campo cardíaco, né, pensar mais através do coração e talvez menos através da cabeça, né, do campo cerebral em si, e explorar, né, muito mais a potencialidade mesmo que vem desse lugar de energia genuína, que é o coração. E é isso, pessoal. Um grande abraço em todos, estejam na luz aí, brilhando os melhores caminhos, e sempre, né, fica mais uma vez o chamado para darem aquela fortalecida na Lumiar Web Rádio, dar uma presença lá na nossa benfeitoria, se tornar também um assinante da nossa revista. Isso é muito importante para a gente, né, inclusive para estar podendo mais e mais desenvolver programas como esse, né, com o máximo de expressividade possível, né, o máximo de participantes, assim como todos os outros programas, né, onde a gente busca essa expressão genuína e clara do livre pensamento. Um grande abraço mais uma vez a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Passo a palavra agora para Tami Nápoles. Tami, despeça-se dos nossos ouvintes. Eu vou deixar com vocês nessa noite uma citação aqui bíblica, né, do Senhor Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Boa noite a todos. Essa foi Tami Nápoles fazendo a sua despedida do programa de hoje. E vamos passar agora para a nossa querida Elis deixar uma palavra de fé para você, ouvinte, viver essa semana, como bem disse Luan Micael. Gostei muito da passagem que a Tami colocou. Queria lembrar também que esse Jesus branco também é uma construção, né? Que ele está muito mais próximo das pessoas negras, né, do que etnicamente, do que esse Jesus louro que a Europa inventou. E realmente acredito que, abrandando o nosso coração, a gente possa ter mais sanidade para lidar com a insanidade alheia, né? Porque eu não tiro a responsabilidade dos agressores, né? Mas eu começo a analisar a reação dos agredidos, né? Como que a gente pode alimentar ou transformar uma ação violenta de acordo com a nossa atitude frente à violência. No entanto, eu acredito que a gente precisa cada vez mais se informar, né, para a gente saber lidar com as situações de agressão. Porque a maior arma do mal, né, do bandido, do assaltante, é a surpresa. Então, se a gente está atento, acordado, ligado, a gente consegue ter reações mais racionais, mais inteligentes, talvez mais pacifistas e transformadoras. Axé. Muito obrigado, Elis, pelas suas palavras de despedida. E vamos passar agora a palavra para Helena Amaral fazer a sua primeira despedida aqui no Vai na Fé.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade, veio de surpresa, mas eu gostei muito, achei riquíssimo, riquíssima, né, essa troca que tivemos. E o que eu posso dizer, assim, que eu sinto no meu coração é que não esmoreçam, né, porque por mais que existam atos e situações que pareçam completamente injustas e talvez até pareçam plena manifestação das trevas, vamos dizer assim, eu digo de mim, assim, né, da minha certeza de que não existe uma gota que cai neste mundo sem um propósito, né? Então, assim, é confiar nisso e estar sempre firme na luz, dentro dos nossos corações, né? Não cair na dúvida, não cair no desgosto, não cair na amargura, né? De sofrimento, tanto do seu quanto do seu irmão, né? E que esse espaço aqui é importante para mostrar o quanto a união é grandiosa, né? Ou seja, pessoas de tribos diferentes, de pensamentos, de fés, podendo se unir e debater com plena fluidez e respeito também, né? E completa paz. Então, assim, esse é o mundo que nós queremos. E vamos em frente, né? Vamos acreditar nesse mundo, vamos construir este mundo com muito amor no coração, sempre, né? O amor sendo nosso guia e a luz sendo nosso farol. Gratidão, um bom final de semana a todos e estejam com Deus. Muito obrigado, Helena Amaral. Reiteramos o convite para que volte a participar conosco em outras edições do Vai na Fé. E agora, para encerrar a rodada de despedidas, a também estreante no Vai na Fé, Simone, nossa cosmo-espiritualista. Deixe uma palavra de fé para que o nosso ouvinte possa viver melhor a próxima semana. Olá, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que foi incrível participar de, assim, na verdade, reflexões tão interessantes, desde o ponto de vista social, cultural e estrutural do racismo, até do amor e da evolução, proposto por tantos, as palavras de Jesus, que negro, branco, são sempre belíssimas. E eu queria propor para a semana de vocês uma prática que eu acho que é muito legal e ajuda bastante. Porque, na verdade, a gente é Deus, né? Então, uma coisa muito legal é a gente lembrar disso. Isso já é a primeira coisa. A segunda é, por exemplo, um exercício muito simples. Você para de manhã, quando você acorda, e você conecta e sente teus pés. E sente que existe uma energia que passa da terra para dentro do teu corpo. E essa energia flui pelo alto da sua cabeça para o cosmos. Você é uma célula atuante de Deus, energética e divina. E você sente esse fluxo. Você pode, inclusive, fechar os olhos e vislumbrar uma energia muito interessante, que é a energia azul, que te liga com a Terra, e a energia dourada, que é a energia crística, que te liga com o cosmos. E você só se coloca naquele lugar com as mãos abaixadas assim no longo do corpo e respira e flui e deixa essa energia circular no teu corpo e vive plenamente o teu Deus. Um grande beijo para todos e boa semana. Muito obrigado, Simone, e a todos os convidados e convidadas do Vai na Fé desse domingo. Encerramos com grande alegria, lembrando a você, ouvinte, que pode acompanhar todos os nossos programas na nossa página www.lumiar.vipfm.net/Vai na Fé, postagens no Instagram, @LumiarWebR, Facebook, LumiarWebR e assinatura da nossa revista digital em benfeitorinha.com/Rádio Lumiar. Encerraremos o programa
deixando a nossa posição editorial, como fazemos todos os domingos acerca do tema. Para trazer voz à nossa opinião, evocamos a presença da mulher negra, a grande Sandra de Sá, com a música Olhos Coloridos. Diz a letra: a verdade é que você, povo brasileiro, tem sangue crioulo, sarará crioulo. Esse foi o Vai na Fé de hoje. Você está na LWR, a Rádio do Livre Pensamento.